Alô, amigos do canal Moe Entretenimento. Hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios do canal Lívia Rezende de Miranda. Você sabe que o canal Moe Entretenimento leva humor para você, mas também preocupa com bem-estar, saúde, segurança. E hoje vamos nos preocupar com a sua saúde, né? Vamos falar sobre depressão e suicídio com ela, que é formada pela Universidade Federal de São João del Rei, já atuou na saúde do município de Entre Rios de Minas, atua hoje na saúde do município de Entre Rios de Minas e de São João del Rei e também faz atendimentos online. Depressão e suicídio, doutora. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar vindo aqui ajudando pessoas pelo mundo todo. Depressão e suicídio. Depressão. Muitos dizem depressão é uma doença de luxúria, de pessoas que não têm coragem para realizar certas coisas. É uma doença grave? Primeiramente, obrigado pelo convite. A depressão ela tem alguns níveis, né, de comprometimento na vida da pessoa. Quando a gente avalia, né, em termos assim, de diagnóstico, a gente tem tanto grau leve, quanto moderado, quanto grau grave. Mas, via de regra, né, depressão sim é uma doença, não é uma frescura, não é um drama, né? E assim como qualquer doença, ela tem e necessita, né, de tratamento. Geralmente, a pessoa quando está com depressão, ela tem medo de falar, ela se esconde, isso piora bastante, né? A família não consegue ajudar. Sim, isso acontece bastante e muitas vezes é por causa do preconceito que a gente ainda tem, né? Por incrível que pareça, a gente já evoluiu bastante em termos de saúde, principalmente de saúde mental, mas muitas pessoas ainda têm a tendência de achar que é uma manha, que é uma frescura, e às vezes a própria pessoa não consegue entender que ela está doente. Então ela tem resistência em procurar ajuda e muitas vezes também pelo fato dela sentir vergonha de estar deprimida, né? E não se aceita pela sociedade. Não se aceita, não procura, não conversa com a família. Muitos dizem que depressão é a doença do século. E já nesse gancho dizem que é a doença da alma. Psicologia e religião, a senhora, como profissional, é uma doença da alma, é uma doença médica? Qual o seu ponto de vista? Então, né, o meu ponto de vista é enquanto psicóloga. E é uma doença psicológica, né? A gente não pode deixar de considerar que nós, seres humanos, somos biopsicossociais. Então, existem estudos que tentam investigar fatores biológicos da depressão. Tanto é que a gente tem, ainda assim, né, o tratamento medicamentoso. Mas a gente também tem os fatores psicológicos e os fatores sociais. Quando a gente pensa, né, e quando costuma se falar que a depressão é uma doença da alma, porque, na verdade, a depressão ela é muito mais antiga, né? Apesar da gente falar que ela é o mal do século, né, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. E antigamente, né, não se tinha total noção sobre o psiquismo do ser humano. Então, muitas coisas elas eram explicadas pela parte espiritual e religiosa. Logicamente que a religião ela pode ter a visão dela, né, a respeito da depressão, e a gente não pode dizer de uma única visão, porque a gente não tem uma única religião, né? Com certeza. Estamos vivendo num mundo que todo mundo tem razão. Todo mundo acha que tem razão. E nesse todo mundo tem razão, todo mundo quer se isolar. Quer ficar sozinho melhor que uma má companhia. Pode ser por aí esse aumento da doença depressão? A gente está vivendo um fenômeno bastante peculiar, né? Que ao mesmo tempo que a gente está junto de todo mundo nas redes sociais, a gente está sozinho, né, fisicamente. E isso sim pode contribuir porque a gente está falando sobre solidão, né? Muitas vezes não por opção, muitas vezes também por a pessoa já estar incapacitada do convívio social. E a solidão, ela acaba por agravar, assim, o quadro. Falando em redes sociais, essa mega monte de redes sociais que tem hoje, Instagram, Facebook e tudo, ajuda ou atrapalha a pessoa que está sozinha? Ela navega, fica à vontade ou ela acha ali uma tristeza? Tudo depende das páginas que ela segue, das pessoas que ela se relaciona. Mas, assim, via de regra, né, as redes sociais, elas são uma amostra, uma parcela da vida de alguém e que muitas vezes nem é uma vida real, né? Às vezes é aquilo que a pessoa quer mostrar e raramente a gente mostra que tá triste na internet, né? As pessoas costumam postar fotos sorrindo, passeando, viajando, em festas. E muitas vezes, né, a tendência das pessoas que estão vendo aquilo, que já estão mal,
comparar a própria existência inteira, a vida A existência inteira, real dela. a existência real com a amostra daquilo que uma pessoa postou. E aí, consequentemente, a gente tem um resultado ruim, sim, no impacto da saúde mental, mas a gente tem que tomar cuidado ao generalizar, né? A rede social, quando é feito um bom uso, ela pode favorecer, mas ela também pode prejudicar. O que eu tenho visto mais hoje, o que a gente mais observa, que tem mais prejudicado do que ajudado, muito por esse fator, né? Por a gente acabar comparando, né, a nossa existência real com uma amostra da vida de alguma pessoa. Muito bom. Doutora, a depressão, ela pode vir de infância daquele tratamento que teve com a família, com a mãe, com o pai e ser descoberta só mais tarde na vida? Sim, isso é provável, né? Como eu te disse, a gente não tem uma única causa para depressão. Mas o que pode acontecer, né, é por nós sermos fruto não só da nossa biologia, mas também, né, da nossa criação, do nosso desenvolvimento, do que as pessoas nos ensinam, nos apresentam o mundo, e geralmente essas pessoas são os nossos familiares. E isso pode ter impacto no desenvolvimento da pessoa, sim, e muitas vezes ela colher frutos disso na vida adulta. Mas a gente dizer que apenas a criação, apenas a infância causou a depressão é tentar ser muito simples, né, e não olhar o problema com a complexidade que ele tem. Sim. Voltando às questões aí das redes sociais, a depressão, ela se dá no rico, no pobre, no branco, no negro, no alto, no baixo, no gordo, no magro. É uma depressão é uma doença sem distinção. Ou seja, esse glamour da rede social nada a ver com a realidade. É uma doença que a vida é dura para todo mundo, né? E não se joga naquilo e se entrega, né? É uma doença que não diferencia pessoas. Exatamente, né? A gente tinha antigamente muito essa visão de que depressão, né, por muitas pessoas acharem que é frescura, que era manha de gente que não tinha o que reclamar, que não tinha sofrimento, que era falta de serviço, falta de problema, falta de ocupação. Né? Falta de ocupação. E, na verdade, não é. Né? A depressão, ela comete, sim, pessoas sem distinção de sexo, sem distinção de classe econômica, né? E, inclusive, é uma das doenças que mais aparecem na saúde pública, na atenção primária. Então, nenhuma pessoa está livre de ter depressão. Por isso que é importante observar os sinais, procurar o tratamento, procurar ajuda. Doutora, como diferenciar a tristeza, a carência, a solidão da depressão? A pessoa está triste, sozinha, está vivendo uma vida deprimida lá. É realmente depressão? Não? Como a pessoa pode diferenciar isso? Então, aí a gente entra numa questão que é mais os critérios diagnósticos, né? Aí o critério diagnóstico, ele é importante ser realizado por um profissional, né? Por um psicólogo ou um psiquiatra, para poder definir se é ou se não é depressão. Mas para esclarecer um pouco essa diferença, a gente tem que observar a seguinte questão. A tristeza, ela é um dos componentes da depressão. Simplesmente estar triste não significa estar deprimido, né? Uhum. Tanto é que muitas vezes a gente tem casos de pessoas que têm depressão e elas não estão manifestando tristeza, elas não estão chorando, elas não estão isoladas, né? A gente continuam vivendo normal. Sim, a gente tem até exemplos, né, de atores, atrizes, cantores que têm depressão, que tiveram depressão, né? Inclusive humoristas que tiveram depressão e têm depressão. Popularmente dizem que humoristas, palhaços costumam ter mais depressão que pessoas com outras profissões. Será verdade isso? Eu acho que é mais pelo fato de ser irônico, né? Uhum. Porque, como eu te falei, não se escolhe, uhum. né? Quem vai ter depressão e não é uma coisa tão determinista assim. Mas é mais pela ironia, né? Uma pessoa que leva o humor, ela está sofrendo, né, de uma doença que tem a ver com o humor, né? Mas diferenciando ainda a questão, né, da depressão, tristeza, solidão e carência. A solidão é o fato de você estar só e não estar feliz e satisfeito com esse estar só. Então, estar isolado a nível disso começar a te deixar triste, né? Uhum. A depressão e a tristeza, elas são diferentes porque não basta só estar triste, né? Se eu tive um dia ruim, eu tive um problema para resolver, ou eu me machuquei, ou eu tô doente, eu vou ficar triste, não quer dizer que eu estou deprimida. A depressão, ela tem que ter no mínimo
2 semanas dos sinais sem interrupção. E aí os sinais, eles são vários, sinais e sintomas. E a carência é uma questão, né, de uma falta. Então, quando a gente está carente de algo, é porque algo está faltando. Então, é diferente, sim, também da depressão. Entendi. Doutora, a pessoa está no fundo do poço, está triste. O que ela deve fazer? Existe saída? Quais são as saídas? Sim, existe saída, né? Primeiramente, é procurar se abrir com as pessoas mais próximas, porque muitas vezes a pessoa não consegue pedir ajuda diretamente para um profissional. E algumas vezes ela consegue conversar com um amigo ou um parente. A gente sabe que nem sempre também as pessoas mais próximas podem compreender, mas já pedir para essa pessoa ajudar a buscar uma ajuda, né? Procurar ajuda profissional. Existem algumas outras medidas também, né? Fazer atividade física, tentar estabelecer uma rotina no dia a dia, cuidar da alimentação. Isso tudo são ferramentas que ajudam no tratamento. Mas isso por si só não trata a depressão. É importante, sim, procurar ajuda profissional. Muita gente diz que quando a pessoa tem uma depressão e depressão profunda tem uma diferença, né? Quando a pessoa tem uma depressão na vida, ela não se cura. Ela vive triste o resto da vida, a poder de remédios e tal. É verdade isso? Tem cura definitiva? Não? A gente tem que pensar mais nela como uma condição, né? Existem diversos tipos de depressão e tem uma depressão que ela é mais recorrente, tem aquela que tem um pico maior, mas a partir do momento que se tem um quadro, a gente não pode simplesmente achar que já passou, que está tudo bem. É importante estar atento, é importante estar vigilante, porque ela pode, entre aspas, voltar, né? Então, a gente dizer de uma cura é uma questão de dizer assim, acabou, cessou, nunca mais. A gente não pode prometer isso, né? Então, eu acho que é mais interessante a gente ver isso como uma condição do que simplesmente como uma coisa muito ruim, contaminosa, que eu peguei e que eu quero me livrar. Entendi. Né? Doutora, agora falando direto para os nossos inscritos no canal, né, que assiste a gente, a pessoa então está um pouco triste, está um pouco isolada, o que ela realmente deve fazer? A gente pode mudar esse quadro do dito, a depressão é a doença do século, com um bom trabalho, com procura profissional, com informações, a gente pode mudar esse quadro? Sim, né, com trabalho com esse objetivo, né, o trabalho do profissional de saúde mental é com o objetivo de proporcionar mesmo uma melhor qualidade de vida. E garantias a gente nunca pode dar, né? Nenhum psicólogo, nenhum profissional da saúde mental pode garantir a vida do outro, porque a vida ela é atravessada de tantas questões ao longo do tempo, mas o objetivo do tratamento, sim, é a melhora da qualidade de vida e buscar, sim, uma cessação desse sofrimento. Ótimo. Manda um recado, direto, sem a minha interferência, para os nossos inscritos no canal. E agora também seus seguidores, né? Bom, eu gostaria de dizer, né, que a depressão ela é de fato um problema. A gente precisa falar mais sobre isso, tanto a depressão quanto o suicídio. Saúde mental é de fato uma coisa séria. Se você, né, sofre de algum tipo de problema que tem te incapacitado, que está te deixando triste, que você vê que não está dando conta, não deixa de procurar ajuda, né? Procure ajuda profissional. Procure estar perto de pessoas que te fazem bem, porque você não está sozinho, né? E, inclusive, eu gostaria de aproveitar o momento para dizer também de um canal que a gente tem de comunicação, que é uma grande ajuda para pessoas, aí mais na questão do suicídio, que é o CVV, né? É 188, a ligação é gratuita. Então, quando a gente está passando por uma fase dessa, a gente tem que saber, né, que a gente pode ter ajuda, que existem canais e profissionais prontos para ajudar. É isso aí, de forma nenhuma se isole. Gente, só tenho a agradecer demais aqui a profissional psicóloga formada com pós-graduação Lívia Rezende Miranda. Muito obrigado por estar nos ajudando e estar ajudando quem assiste a gente. Agradeço demais. Eu que agradeço. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, porque vai ajudar o canal e o seu amigo, seu vizinho, seu parente. Beijo.